Vamos sentar comodamente na cadeira, colocar os dois pés no chão, retirar o que a gente tem no colo, colocar na cadeira ao lado. E vamos fazer a nossa prece de abertura da nossa palestra de hoje. Vamos soltar os ombros, deixar o corpo bem acomodado. Isso. E neste momento, amado Mestre Jesus, Pai de infinito amor e infinita bondade, agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade de ensinamento. Pedimos, Senhor, da egrégora de Ramatiz, nos proteger no estudo de hoje. Isso. Derrame sobre nós as tuas bênçãos, a serenidade, a tranquilidade. Permita, Senhor, que estejamos permeáveis para absorver tudo que viemos buscar. Senhor Jesus, ilumine a nossa consciência, para que santificado seja o nosso espírito. E assim damos abertura à nossa palestra de hoje. Assim seja. Bom, meu nome é Glória, eu trabalho aqui na casa já há algum tempo, eu já trabalhei, me afastei, voltei, né? Ainda quando o Ramatiz era lá no setor Bueno, né? Então já participei de várias etapas aqui no Ramatiz e os vários processos de mudança que aqui se encontrou. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo que fala cuidado de si. Esse livro ele foi escrito por Emmanuel e foi psicografado por Chico Xavier. Hoje, especificamente, nós estamos já trabalhando esse livro em alguns capítulos, né, durante as nossas palestras de terça-feira. E hoje nós vamos dar um olhar especial para esse cuidado de si. O que é cuidar de si? Né? Eu vou tentar passar aqui para vocês algumas reflexões, né? Como eu cuido de mim mesmo, né? Esse livro e esse capítulo especificamente, Emmanuel, ele faz referência à primeira epístola de Timóteo, né, que vai do versículo 4 ao 16, quando ele fala que tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo de Tarso, ele era um soldado romano, ele prendeu vários cristãos, né? Ele não acompanhou Jesus, né, nas caminhadas de Jesus, mas ele se converteu depois ao cristianismo. E aí ele foi preso, e essa epístola são cartas que ele escrevia para Timóteo. Timóteo era da igreja de Efésios. Então ele dava as orientações para Timóteo, né, segundo o Evangelho de Jesus, o que ele deveria fazer para que a igreja não caísse em ruína, né? E aí o principal, o cerne do que ele fala nesses versículos é o quê? Cuida de ti mesmo e da doutrina que você professa, né? Cuidar de você segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então ele alerta Timóteo para essa prática, né? E Emmanuel vem falando, olha, o que mais a gente encontra aí no dia a dia são pelotões, batalhões de pessoas pessimistas, né, que vivem desalentadas, braços cruzados, porque o que mais a gente encontra no dia a dia são perturbações ou distrações do mundo, ou fatos que acontecem no mundo, que fazem com que as pessoas se sintam desacreditadas, né? E a cada momento nós somos bombardeados com mais notícias, mais dificuldades, e em todo momento nós vamos encontrar pessoas pessimistas à nossa volta, que contamina também os outros que estão à volta deles, né? Então isso é inerente ao ser humano, nós estamos mergulhados num planeta de expiação, nós estamos num processo de regeneração do planeta.
né? Então, nós estamos passando por várias etapas que a gente, às vezes, nem compreende por que é que está acontecendo. Às vezes, a gente fala que, ó, apertaram o botão das catástrofes e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí, o que mais a gente encontra no dia a dia são as pessoas desalentadas, né? Desconsoladas, mergulhadas nessa depressão, na escuridão, né? E assim, elas se retroalimentam essa escuridão, essa depressão, né? E aí Emmanuel ainda fala, não, essas pessoas não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva. Ora, eles estão mergulhados nesse pessimismo, né? Estão desalentados com tudo que vem acontecendo, é fome, é miséria, né? As pessoas fugindo dos seus países, né? Indo para outros países, porque não aguenta tamanha repressão. E aí Emmanuel ainda alerta, falando o seguinte, olha, às vezes essas pessoas que estão desalentadas, de braços cruzados, passivas, né? Essas pessoas, às vezes, vieram até com compromisso de auxiliar os outros. Se perdem, né? A gente se perde nesse mundo de ilusão que a gente vive, de distrações, né? Então, a gente se perde no dia a dia, né? Com tudo que está acontecendo. E ainda ele fala que, todavia, embora a importância de suas atribuições, permanece enganado. Então, ele vem mostrando o seguinte, primeiro, o tanto que a gente é influenciado por tudo que está à nossa volta. Primeiro, ele fala que, ó, cuida de ti, de acordo com o Evangelho, né, de Jesus. E seguidamente, Emmanuel fala, olha, nós vamos encontrar batalhões de pessoas pessimistas, desalentadas, que a gente pode se contaminar, distrair, né? E entrar também nessa sintonia. E às vezes, essas pessoas que estão desalentadas e deprimidas, ou na escuridão, têm um compromisso muito maior aqui no planeta. E hoje nós estamos vendo, né, as dificuldades e agora com mais rapidez chega a informação para a gente, né, nós estamos vendo as dificuldades que a Terra vem enfrentando. Tá ruim aí para enxergar a gente aqui na frente? Apago aqui? Melhorou? Eu não sei se é porque eu estou sem óculos, então eu estou enxergando meio que embaçado, né? Então, a Terra vem passando por várias etapas de transformação. Nós estamos passando por várias atribulações, né? Nós temos guerras acontecendo, nós temos terremotos acontecendo ao mesmo tempo, inundações, fogo, né? Geadas absurdas. Então, o planeta inteiro está em movimento e em transformação. Então, neste momento, né, Emmanuel já falava, olha, as almas nobres, né, em trânsito no planeta vão ser requeridas. Ao mesmo tempo que nós temos pelotões de desalentados, pessimistas, nós temos também as pessoas que correm para acudir. Então, quando tem uma tragédia dessa, nos noticiários, vocês já perceberam que foi inundação em São Paulo, inundação no Rio de Janeiro, o número de pessoas que se disponibilizam, são voluntárias, vão ajudar, recolhem mantimentos, distribuem mantimentos. O número de pessoas na Turquia, né, com o terremoto que aconteceu lá, correram para socorrer as pessoas, enquanto o governo não tomava nenhuma providência. Então, existe, ao mesmo tempo, pessoas com almas nobres que socorrem os desalentados também, os que estão em situação crítica, né? Então, mesmo assim, Emmanuel fala, né, mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo mesmo. Quando eu estou pessimista, né, atribuindo a minha situação às pessoas de fora, atribuindo o meu estado à situação que acontece, quando eu estou jogando
lá fora as responsabilidades que poderiam estar comigo. Eu estou desempregado, então a culpa é da economia, que a economia está desequilibrada, eu estou sem recursos financeiros, a culpa é da economia. Eu estou passando por um momento de amargura, a culpa é porque meu pai, minha mãe me criou dessa forma, daquela forma. Então, sempre a gente atribui ao outro a responsabilidade daquela situação em que eu me encontro. Então, Emmanuel vem falando, olha, mesmo que eu esteja nesse mundo de tribulações, que a cada momento eu sou solicitado, ou eu sou impactado pelas situações, preste atenção, cuida de si. Porque nós estamos, como diziam os budistas, no mundo de ilusão, que a Terra é um mundo de ilusão. E agora, com o advento da tecnologia, nós estamos mais focando no fora do que no dentro de nós. Nós estamos num mundo de distração. Principalmente o mundo ocidental, o mundo ocidental, ele foca mais o externo, o fora, do que o dentro, o eu interior. Então, Emmanuel já vem falando isso, olha, cuidado consigo mesmo. E aí vocês me perguntam, como me cuidar? Você fala que nós estamos num mundo de provações, expiações, que tem batalhões de pessimistas à minha volta, que podem me contaminar também, ou eu sou também um pessimista, que eu puxo o outro para baixo também. Mesmo eu tendo uma alma nobre, eu me ocupo de atender os outros, socorrer os outros, Sim, mas como cuidar de mim? Como que eu faço isso? A maioria das doutrinas fala, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não é isso? Os ensinamentos de Jesus. Como amar a mim mesmo? Como que eu faço isso? A máxima está dita, mas na prática, como eu vou exercer isso? Como que eu vou conseguir conectar o meu eu interior com a divindade, com o Criador? Como que eu faço essa ligação? Como que eu cuido de mim? E aí, eu fui lá na filosofia, que existe um livro chamado A Arte de Viver, segundo Epiteto. Epiteto era um filósofo, que a filosofia é o que traz a razão, as falsas premissas que a gente faz de nós mesmos. Então, eu fui beber um pouquinho na filosofia para tentar entender como que eu cuido de mim mesmo, Como que eu vivo dessa forma? Porque a vida é muito complexa, Você compra um liquidificador, você, com apenas um botão, liga, desliga, e aí vem um manual em 5 línguas, explicando peça tal, velocidade tal, se você quer fazer determinada coisa, você põe no pulsar, se você quer quebrar gelo. Então, nós, quando nascemos, não vem nenhum manual. É muito mais complexo do que se imagina. Então, para eu viver, primeiro, para eu cuidar de mim, eu tenho que entender como é o meu papel, qual é o meu papel na vida. Então, eu vou entender como eu funciono, para poder entender como eu vou me cuidar. Então, segundo Epiteto, para eu viver, a primeira premissa básica, o pressuposto básico é que eu tenho que conviver. O homem não nasce para ser sozinho. Ele tem que conviver. E para ele conviver, ou viver com outros seres, outras pessoas, a primeira premissa é que ele conviva bem consigo mesmo, consigo próprio.
Então, ele precisa conviver bem com ele mesmo, para depois ele se relacionar com os demais. Para depois ele estabelecer essa relação com os outros, com um certo conteúdo. Primeiro, ele tem que estabelecer uma relação com ele mesmo. Já dizia ali Platão, marque um encontro com a sua alma. E Pitágoras, faça um diário todos os dias. Então, quando ele fala marque um encontro com a sua alma, é você se encontrar com você mesmo. Você estabelecer um diálogo interno com você, para você se perceber e se conhecer. Aí vocês podem me falar, olha, então você está falando que o ser humano tem que ser sozinho, ficar isolado? Porque se ele vai estabelecer esse diálogo com ele mesmo, em alguns momentos ele tem que parar o filme e se conectar, o eu interior com o Criador, e estabelecer esse diálogo interno consigo mesmo para se conhecer. E aí, vocês podem falar para mim, não, então aí ele vai ficar na depressão, na solidão e no isolamento. E não é assim, né? Porque a solidão e o isolamento tem a ver com o quanto você está acompanhado de si mesmo. Se eu pergunto para vocês aqui, ou se vocês fazem a pergunta para vocês, quem sou eu? Se você for verbalizar isso, talvez você leve algum tempo. Quem sou eu? Por quê? Porque eu não tenho esse mergulho para dentro de mim. Eu não estabeleço esse meu diálogo interno. Então, eu preciso ficar só, me isolar e me conectar comigo, estabelecer esse diálogo interno, para eu ter uma vida dentro de mim. E eu, tendo esse equilíbrio, eu posso me relacionar com os outros e ter uma vida melhor. Então, solidão e isolamento tem a ver com quanto você está acompanhado de si mesmo. Porque você pode estar numa rave, numa festa, num show, num estádio, lotado de gente, e se sentir só. Sentir sozinho. E nós estamos mergulhados num mundo de ilusões. Aí o que eu vou fazer? Vou reunir com meus amigos. Vou beber, vou rir, vou contar piada. E eu estou focando no externo. E saindo dali vou me sentir só, isolado do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não estabeleci esse diálogo interno, eu não criei essa prática de estar acompanhado de mim mesmo. Porque quando você consegue essa conexão com você mesmo, você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir isolado, mesmo estando sozinho em algum lugar. E você vai ter mais propriedade de se relacionar com o outro. O mal é o subproduto da negligência. Então, a solidão e o isolamento que causa dor e sofrimento, que me causa uma depressão, uma dor e sofrimento, está relacionado com a negligência, a preguiça e a distração em relação às metas da minha vida. Eu estou negligenciando parar o filme e me conectar comigo mesmo, me perceber enquanto ser humano que sou. E também porque a partir do momento que eu conecto comigo, eu tenho que estabelecer meus objetivos de vida, e minhas referências. Então, a dor e o sofrimento vem porque eu não estou conectada com a vocação de ser humano. A planta, ela é feliz por ela existir. Porque a vocação dela, primeiro, é fazer a fotossíntese. Então, ela nasce, cresce, faz a fotossíntese feliz. O animal seguir os seus instintos. E o ser humano? O ser humano, quando é que a gente se conecta? Quando é que a gente consegue se realizar e ser feliz? Deixa eu voltar aqui, que ficou aqui.
A felicidade pressupõe trabalho, né? A felicidade ou essa conexão comigo, consigo próprio, o cuidado consigo mesmo, né? Ela impõe trabalho, ela impõe dedicação, né? Eu não posso negligenciar o meu ser, né? Então, a felicidade nasce do empenho em nosso aprimoramento. E aí já dizia Emmanuel lá, né? Cuida de ti e da doutrina. Então, você cuida de ti segundo os seus conhecimentos do Evangelho de Jesus. E aí Epiteto vem e fala lá o que é felicidade, né? Aí Epiteto, lá na página 24 do seu livro A Arte de Viver, ele fala que a felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Aí vocês vão falar para mim, Epiteto não entendia muito de estrutura linguística. A felicidade não é verbo, é um substantivo. Né? E como substantivo é uma coisa que ou me dão ou eu adquiro. Né? Mas não, o que ele quis dizer aqui foi o seguinte: a felicidade pressupõe ações. A felicidade não é uma coisa que está pronta e eu faço determinada coisa, opa, agora eu sou feliz. Né? Ele fala, ele traz para nós essa reflexão, que não, a felicidade é um processo, é a permanente ação, é o desempenho contínuo, seu desempenho contínuo, permanente em atos de valor. E valor na filosofia são os princípios, né? Então, é você constantemente estar construindo o seu processo evolutivo. Né? Nossa vida é construída a cada momento. Nossa vida é construída a cada momento. E tem utilidade tanto para nós quanto para quem passa pela nossa vida. Para quem a gente toca nessa vida. Então, a felicidade, diferente do que muitos pensam, ela é um processo. São vários momentos felizes que me tornam feliz. E eu tenho que estar em conexão com a natureza de ser humano. Eu tenho que estar nessa conexão. O homem é feliz quando exerce seus valores, virtudes e sabedoria. Os valores são os princípios, as virtudes, a bondade, a honestidade, o amor, a caridade. Aí tem um livro muito bom aí que chama O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é de Augusto Conte. Muito bom, trabalha 12 virtudes. Então, eu tenho os princípios basilares, né, dentro do que é o ensinamento de Jesus. Eu exercito através das virtudes e com sabedoria. A sabedoria seria o conhecimento não formal, mas o conhecimento que é possível dentro do conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E isso beneficia a mim e aos outros seres que estão à minha volta. Como o ser humano se realiza? Ele se realiza a cada passo que ele dá em direção a ser humano, a sua natureza humana. Né? Quando ele executa o que a natureza dita. Né? Eu não estou saindo da minha conexão com o Criador. Né? A vida se constrói quando o ser humano ocupa o seu lugar no universo. Qual é o seu lugar no universo? Vocês já pararam para pensar isso? O que eu estou fazendo aqui? Não, eu tenho que acordar, trabalhar, eu pego o celular, pego o carro, vou lá, trabalho, cumpro meu horário, bato ponto de entrada, bato ponto de saída, volto para casa, vejo a esposa, os filhos, estou exausta, deito, durmo, no outro dia eu acordo, levanto, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí, numa terça-feira à noite, eu vou lá no centro, dou uma parada e tento me conectar comigo mesmo. Mas
Essa conexão acontece neste momento? Nós falamos lá atrás, isolamento e solidão, né? Marque um encontro com a sua alma, Platão, não é isso? Faça um diário da sua vida, Pitágoras. Em que momento eu faço isso? Quando eu venho aqui para o centro, quando eu estou trabalhando? Então, para eu conectar, conviver comigo mesmo, eu preciso marcar um encontro com a minha alma. Eu preciso fazer uma reflexão do meu dia. Eu preciso fazer uma reflexão do que eu estou passando, por que eu estou passando, né? Então, a vida... Eu voltei, gente? Não, né? A vida se constrói quando o ser humano ocupa o seu lugar no universo. Então tá, eu tenho que me conectar comigo, eu sou um ser humano, eu estou ligado à divindade, né, do Criador, né? Eu sou, faço parte da criação, e no momento que eu mergulho no planeta, eu crio uma identidade. Eu deixo de ser o todo, eu passo a ser parte desse todo. Eu tenho conhecimento do todo, mas não tenho toda a potencialidade da energia criadora. Eu faço parte, porque eu estou aqui para aprimorar e evoluir alguns sentimentos, emoções, não é isso? E aí a gente tem que partir do pressuposto que a vida não é um caos, a vida é cosmo. Tudo está conectado e muito bem ordenado por leis, né? Nós temos aí a vida segue as leis. Aí você vê os planetas estão devidamente ordenados, eles rodam em torno de um núcleo, né, equidistantes, não trombam, não colidem, né, não colidem com a Terra, nenhum outro planeta. E se você for transpor isso para a Terra, nós temos os ciclos, né? Primavera, verão, outono e inverno, os ciclos da Lua, a Lua que interfere no crescimento da unha, do cabelo, nas marés, não é? O mar que não transborda, a água da cachoeira que vai de cima para baixo. Então, nós temos leis que regem o universo. E quando você vai para o microcosmo, que somos nós, né? Nós temos também leis que regem o nosso corpo. A gente não pensa, agora meu coração vai bater, agora vai parar, agora vai bater, agora vai parar. Agora eu inspiro, agora eu expiro. Então, isso a gente já faz, né, num processo automático. Né? E se você for para o menor partícula, nós temos um núcleo de um átomo, os elétrons que estão ali circundando esse átomo, tudo existe uma lei que rege tudo isso em sincronicidade, o universo, o macrocosmo com o microcosmo, né? E a fidelidade, aí Epiteto fala da fidelidade, que é você agir de maneira correta, de acordo com a sua natureza enquanto ser humano, né? A fidelidade, eu ser fiel à minha vocação e ao meu, a minha vocação e o meu ser humano, né? Vinculado à minha o pessoal está chegando ali já. Fidelidade é a gente... Eu ser fiel à minha vocação, à minha conexão com eu interior, com o Criador, né? Seguindo as leis da natureza, é um antídoto. Eu afasto a amargura e a perplexidade a partir do momento que eu compreendo que tem leis que regem tudo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que acontece no cosmo, no macrocosmo, no microcosmo, existe uma inteligência divina regendo tudo, né? Então, isso eu diminuo a minha perplexidade e a minha amargura. Então, nós temos que entender que atrás, acima da nossa racionalidade, da nossa psique, existe uma identidade, que é o eu interior, a minha centelha divina, né? E essa centelha divina observa meus pensamentos, observa as minhas emoções, né? Eu penso e tenho emoções e acho que isso sou eu. Nós temos algo maior por trás disso tudo, né? Nós temos o eu interior. Até que ponto o que pensamos são nossos pensamentos? O que você pensa? É você mesmo que está pensando ou você está reproduzindo o pensamento de outro?
Quais foram os pensamentos escolhidos por nós? Nós vivemos num mundo de distração o tempo todo, internet, Instagram, WhatsApp, tudo. Então, até que ponto esses pensamentos são meus mesmo? Né? O ser humano é um ser plástico, ele está ainda em formação. Se eu tenho um lado que está amassado, eu posso consertar. Essa é a máxima, a nossa saída. Né? Então, como é que funciona o ser? Tudo o que acontece à nossa volta passa por três peneiras, que é o ser racional, emocional e o cultural, para a gente dar significado a alguma coisa. O nosso cérebro capta milhões de informações por segundo. Então, a gente acha que o que nós estamos pensando é o verdadeiro eu. Isso é meu. E às vezes não. Às vezes nós estamos... A emoção interfere na razão, a razão interfere na emoção, o ser cultural, tudo que eu vivi também interfere para eu dar significado às coisas. E às vezes eu estou dando significado numa coletividade, uma coisa que não está ligada aos meus princípios e meus valores. Né? E aí, como fazer isso? Como eu me perceber enquanto ser humano para eu poder conectar comigo mesmo? Para eu cuidar de mim, tá? Dentro de nós existe um magnetismo, nós já falamos que tudo tem leis que regem, nós temos um magnetismo e nós atraímos para nós aquilo que nós necessitamos experienciar. Então, quando você fala, eu tinha um aluno que falou o seguinte: nossa, professora, eu fiz um concurso, eu estou trabalhando numa empresa, só tem chato. Falei para ele: então às vezes você fez um concurso para ser chato, né? Então nós estamos exatamente naquele lugar por algum motivo. Né? Que motivo que está... E eu preciso fazer essa reflexão, né? Faça um diário da sua vida, né? Estabeleça um corpo com a sua alma. Então eu preciso saber em que medida aquela situação, por que é que eu estou naquela situação, ou por que aquela situação se repete. A partir do momento que eu não trago a reflexão, a compreensão daquela situação, ela vai se repetir constantemente, até que eu compreenda o porquê que eu passei por essa situação. Né? E aí, para isso, quando eu fizer minha reflexão, o encontro comigo mesmo, o diálogo interno, eu tenho que saber quais são as minhas formas mentais, as minhas crenças, né? Quais são minhas âncoras, por que eu penso isso, né? Isso é meu mesmo, é do outro, quais são as minhas verdadeiras motivações, quem sou eu, né? Quais são meus gostos, porque às vezes você convive tanto com outras pessoas, você não sabe mais o que você gosta, a música que você gosta, o que você gosta de comer, onde você vai sendo levado pela situação, né? Livre seu coração da missão e do medo, e não ambicione ser outra coisa senão o melhor de si mesmo. Tá? Todos os homens morrem, mas nem todos vivem, alguns sobrevivem. Até que ponto eu estou só sobrevivendo? Né? Então, faça um encontro, marque um encontro com a sua alma. Tá? A felicidade humana é uma consequência de quando você busca cumprir o seu dever como ser humano. Então, a felicidade é consequência. Se eu conecto com a minha vocação de ser humano, seguindo os princípios basilares que são ensinados por Jesus, a felicidade é consequência. Certifique-se que é um fator de soma na vida das pessoas de que participa. Infelicidade é a repressão de si próprio. Mergulhe dentro de si. Como é que eu cuido de mim? Marcando encontro com a sua alma. Mergulhe dentro de você. Perceba as suas habilidades, os seus sentimentos, as suas premissas falsas em relação a você. Não é fácil mergulhar dentro de você mesmo. Nós somos luz, nós somos sombra. Nós somos invejosos, nós somos... Né? Então você tem que encarar, confrontar tudo isso que é você, que é o ser humano. Lado luz e lado sombra. Pessoas superficiais não podem ter sentimentos profundos. Então, se eu estou ali, no oba-oba do dia a dia, na correria do dia a dia, eu sou
extremamente, eu posso correr o risco de ser extremamente superficial, se eu não marco esse encontro comigo mesmo. E aí Emmanuel vem dizendo, é indispensável vigiar o campo interno, valorizar as disciplinas e aceitá-las, bem como examinar as necessidades do coração. Marque o encontro com a sua alma. Faça um diário da sua vida todos os dias, né? Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão. A partir do momento que eu trago à luz da compreensão a situação que eu estou passando, por que é que eu estou passando, isso, o que eu contribuí por essa situação já deixa de ser um obstáculo, vão surgir outras, né? Nós somos um ser plástico em construção. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, cuidar de si mesmo, né, é o caminho para a aquisição de valores eternos. E cuidar de si mesmo é o quê? Marcar um encontro com a sua alma. Parar, isolar, mergulhar dentro de si. Né? Perceber o que é seu, o que é do coletivo, o que eu estou reproduzindo, quais são meus princípios, meus valores. Né? E aí, quando eu mergulhar e ter consciência de quem sou eu vou ter propriedade para me relacionar com as outras pessoas. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. E aí, no livro Espírito e Verdade, né? Tem a mensagem, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Ama e procura o conhecimento, virtude, valores e sabedoria. Tem paciência contigo, usarás a verdadeira tolerância com os outros. Fora da caridade não há salvação, Kardec já dizia. Amai para ser desamados. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. A todo momento essas mensagens estão vindo aí para nós, né? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então marque um encontro com a sua alma. Faça um diário da sua vida. Conheça, conviva com você mesmo. E agora nós vamos passar para a segunda etapa da nossa palestra. Cadê a luz? Bom, neste momento, vamos olhar essa imagem de encontro consigo mesmo, em estado de solidão e isolamento, nos conectando com o nosso eu interior e o Criador, buscando nos conectar neste momento, nos percebendo. Isso. Amado Mestre Jesus, Pai de infinito amor e infinita bondade, agradecemos, Senhor, por esta oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai amigo, Pai eterno, abençoe, Senhor, a todos aqui presentes. Senhor Deus do Universo, derrame sobre nós a Tua luz, a Tua bênção. Derrame sobre nós a serenidade, a paz, o acalento para os nossos corações. E neste momento de tranquilidade, recebemos, ó Pai do alto, gotículas de orvalho que caem sobre nossas cabeças, penetrando em nossa pele, dissolvendo na nossa pele e caindo, nos dando muita paz, muita tranquilidade, para podermos nos conectar conosco
criar esse diálogo interno. Permita, Senhor, que eu tenha consciência da necessidade de conviver comigo mesmo, para que eu possa cuidar de mim. E a partir daí, distribuir felicidade e cuidar de todos que estão à minha volta. Que assim seja. Amém.